Boa noite, eu me chamo Júlia Alcântara e eu faço parte do grupo Discípulos de Requisitos. E hoje nós vamos mostrar a primeira parte da implementação do site, o MVP1, para o nosso cliente Arthur. Boa noite, Arthur. Boa noite. Bom, vamos começar. A proposta do site é ser inicialmente um fórum de dúvidas para alunos da FGA. E nós começamos a execução fazendo a parte principal, que é a parte do fórum de perguntas e de respostas, e a gente já adiantou algumas questões em relação à avaliação, avaliar usuários. Então, Arthur, quando você abre a página inicial, assim que você carrega o site, essa é a primeira visão do site que você tem. Aqui são algumas das opções que já existem ou vão existir futuramente na header, né? Aqui você consegue ver todas as perguntas que já foram feitas no site. No caso, essas perguntas foram pré-cadastradas para a gente em testes, aonde mostra aqui o nome da pessoa que perguntou, a engenharia dessa pessoa, o nome, o título da pergunta, que aqui foi colocado como uma engenharia, e o corpo dessa pergunta, né? A pergunta que foi feita, e o total de favoritos. Se você puder perceber, as perguntas que foram feitas nessa tela inicial, elas já estão numa ordem de ranqueamento que foi feito a partir do número de favoritos, classificados em estrelas. Então, assim, tá da pergunta com mais estrelas, com mais favoritos, até a pergunta com menos favoritos. Se você entra na aba de qualquer uma engenharia, ele já te mostra apenas as perguntas que foram feitas naquela engenharia específica. Isso para qualquer uma das engenharias que tem de opção. Aqui na tela de início, você também consegue buscar por matéria, ou seja, se você pesquisa cálculo 1, ele vai te mostrar as perguntas só de cálculo 1. Se você bota cálculo, ele já mostra todas as perguntas de cálculo. E se você bota cálculo 2, ele já mostra só as perguntas de cálculo 2. E aqui você faz uma pergunta. Como a gente não tem um sistema de login ainda e um sistema de cadastro de usuários, a gente tem alguns usuários que foram pré-cadastrados, como esses três aqui. Você seleciona um dos usuários e aí você coloca o nome da pergunta, você escolhe qual é a engenharia e aqui você bota um filtro, né? Qual é a engenharia que essa pergunta vai fazer parte. E aqui, tipo, o filtro no sentido da matéria, que essa pergunta faz parte, e aqui você coloca um corpo que vai até 1000 caracteres. Se você quiser digitar 1000 caracteres, ele vai até 1000 caracteres. E aqui, quando você entra, a pergunta foi cadastrada, e aqui no início você também consegue encontrar essa pergunta aqui. Além disso, o nosso site tem uma página de sobre, onde a gente coloca algumas informações sobre o que é mais ou menos o que é a proposta do Dubium, né? E um pouco mais sobre o que é o site. Nós também temos aqui uma página de usuários, onde mostra os usuários cadastrados, também já numa ordem de ranqueamento. E quando você clica para ver quem é o usuário, você consegue favoritar. Voltando aqui para a parte de perguntas, quando você clica numa pergunta, primeiramente, como a gente ainda não tem um sistema de usuários, a gente ainda não consegue distinguir quem está deletando. Então, qualquer um pode deletar a pergunta aqui. Eu venho aqui, aperto nessa caixinha de deletar, ele me dá essa informação de que a pergunta foi deletada. Se você olhar aqui embaixo agora e atualizar, essa pergunta não existe mais. Era testando aqui, ela não existe mais. Você também consegue aqui já ver todas as respostas que são referentes a essa pergunta. Você consegue favoritar essa pergunta, e aí, quando você volta para a tela de início, o número de favoritos dela aumentou. E você consegue responder. O sistema de resposta é mais ou menos o mesmo, como a gente ainda não tem a parte de login de usuários, você escolhe quem são os usuários que vão responder, você escreve uma resposta aqui, e se você der F5 na página, você consegue ver a resposta enviada aqui. Esse é o sistema que a gente conseguiu criar até agora. Aqui no footer a gente tem a documentação oficial, né? Para caso alguém tenha interesse de conhecer o Git da equipe. E é isso, Arthur. Esse é o Dubium por enquanto. Certo. No geral, dando alguns comentários que a plataforma está bem bonita. Gostei dos resultados que já foram obtidos no MVP1. Tá bem funcional tudo, aparentemente. A questão de favoritos, responder, ver usuários sobre tudo mais.
No geral, então tá ótimo o MVP1. Eu gostei, foi bem o que eu esperava, vendo pelo protótipo que vocês me mostraram anteriormente. E tá. Uhum. Parabéns. Muito obrigada, Arthur. É isso. Boa noite.